Amém. Avisando ele aqui para não demorar dessa vez. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Da última vez que eu ministrei aqui, o bispo puxou minha orelha. Falou, você passou muito tempo. Aí eu estou com o telefone aqui do lado e tem um relógio lá agora. Eu falei com o pastor Paulo, eu fiquei perdido na hora. Ele, mas tem um relógio lá. Eu falei, mas não tinha. Ele pede para colocar. Eu acho que ele já falou com alguém lá. Que o relógio está lá. Você está esperto, hein, pastor? Mateus capítulo de número 17. A partir do verso 24. Nós estamos na quarta-feira do sobrenatural de Deus. Amém? Você precisa estar com o seu coração aberto, com a tua mente ligada, porque o sobrenatural de Deus está acontecendo. Deus está presente na casa, amém? O céu está baixinho para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas? Verso 25, disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe então Pedro, dos alheios. E disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe, e da boca do peixe encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém? Até aqui que o Senhor se digne abençoar a leitura da sua santa palavra. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez estamos aqui clamando o Teu nome. Estamos na semana do sobrenatural. Muitos de nós, Senhor, precisamos ver o sobrenatural, sentir o sobrenatural de forma urgente. Sabemos que o Senhor tem o seu tempo de agir, mas nós clamamos nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, apressa-te, Senhor. Estamos necessitando que o sobrenatural venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças e sobre as nossas famílias. Estamos certos de que o Senhor está presente em todos os dias da nossa vida e principalmente nessa semana, pronto para agir no sobrenatural. Todos que creem, digam glória a Deus. Aleluia! Esse texto aqui, ele fala de um relato muito importante que aconteceu na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum também ela é conhecida como a cidade do consolo. É nessa mesma região que Jesus ele tem um encontro com Pedro, ou Pedro tem um encontro com Jesus. Nessa ocasião desse encontro, Pedro estava passando por um momento muito difícil. Pedro estava angustiado, porque naquilo que ele era melhor em fazer, que era pescar, ele não tinha obtido sucesso. Minha esposa pediu para me ficar parado. Estou lembrando dela aqui. Ela tem live, você sai. Tá bom. Jesus, toma conta aí, Senhor. Ela briga comigo. Ela fala, você sai, não dá para ver nada, você some. Então, nessa ocasião aqui, Pedro estava
muito triste, estava angustiado. A Bíblia não fala, mas acredito eu que Pedro tinha feito investimentos, se preparado para embarcar, passar dias no mar. E os mercados estavam aguardando o retorno de Pedro. As famílias estavam aguardando o retorno de Pedro. Porque Pedro estava acostumado, como empresário que era, gerador de emprego que era, Pedro estava acostumado a trazer uma grande quantidade de peixes. Só que dessa vez, algo aparentemente saiu do controle. Algo aparentemente havia dado errado. Pedro, no momento de angústia, Jesus entra na história. Jesus entra na história de Pedro. Eu não sei você, mas essa palavra fala muito comigo. Porque em um momento muito angustiante da minha vida, aonde eu nem imaginava que Jesus poderia dar um norte para a minha vida, Jesus entra na história. E quando Jesus entra na história de Pedro, Pedro não recebe muito bem. Porque como que você vai ensinar elétrica para um homem que trabalhou numa refinaria em Cubatão como eletricista? Está ali, pastor Maestro. Sabe tudo e mais um pouquinho de elétrica. Vai ensinar o que para ele? Como que você vai ensinar tecnologia da informação para o Bispo Everaldo? Como que você vai ensinar como que se corta a luz para mim? Eu faço isso o dia inteiro. Eu sou ameaçado o dia inteiro. Eu vivo debaixo de ameaça o dia inteiro. Mas o Espírito Santo está sobre a minha vida, amém? Pastor Felipe sabe, ele trabalhou lá. Ele sabe como funciona. Eu voltei para o corte, estava no travo. Então Pedro não recebe bem a história. Pedro não recebe bem o convite de Jesus para lançar as redes novamente. Porque, meu irmão, a gente não está falando de uma tarrafa. A rede era grande. Lançar aquela rede dava muito trabalho. A rede já havia sido recolhida. Mas Pedro, não se sabe como e nem porquê exatamente, uma pessoa de difícil trato, uma pessoa de difícil trato, ele resolve então atender. E ele lança aquela rede. Interessante que Cafarnaum, algumas pessoas acham que ela não tinha muita importância. Mas lá no Êxodo, capítulo 18, não precisa abrir, depois você pode ler. Olha eu andando já. Êxodo capítulo 18, vai falar que essa cidade era guardada por um homem, um soldado ou um oficial do exército romano, conhecido por nome de centurião. E todos nós sabemos, só para relembrar, quem não sabe vai ficar sabendo, centurião, ele era um tipo de comandante. Como nós temos um comandante nos batalhões, o centurião ele era um tipo de comandante. E ele tomava conta de 100 homens. Por isso, centurião. Ele tomava conta de 100. Então nós tínhamos ali na cidade de Cafarnaum um pequeno exército, um batalhão. E para que isso? Por que isso? Porque por ser uma cidade portuária, era um local que os inimigos poderiam invadir facilmente, se não tivesse uma guarnição ali vigiando, e poder resistir. E também porque os melhores peixes e os maiores peixes também chegavam por ali. E o governo, ele marcava o seu território, porque os melhores peixes também eram recolhidos para o governo. Então essa cidade era uma cidade de muita importância.
Porque Jesus, ele volta algumas outras vezes ali, nós vamos ler sobre isso, e ele vai fazer coisas sobrenaturais naquele lugar. Porque 70% do ministério de Jesus foi na praia ou no mar. Você várias vezes você vai ver, e Jesus no barco, e Jesus do barco, e Jesus da praia, e Jesus mandou passar para o outro lado da margem, e Jesus andou sobre as águas, e Jesus dormiu no barco. A multidão apertava Jesus, ele pedia o barco emprestado para poder pregar, porque o público era imenso. Então 70% do ministério de Jesus, ele se passa em região de praia, de mar, de areia. Ali Jesus tinha o seu altar, o seu púlpito. Ali Jesus se reunia com a sua igreja e dava os seus ensinamentos, que eram maravilhosos. Mas o texto vai dizer que os cobradores, pelo menos na minha tradução não está muito claro, os cobradores foram cobrar a Pedro. Mas esses cobradores, eles eram cobradores do templo. E as didracmas que eles perguntam a Pedro se o mestre dele, Jesus, pagava ou não pagava, era um tributo para a manutenção do templo. Foi estabelecido por Moisés esse tributo, essa taxa, esse imposto. E a lei dizia que todo judeu acima de 20 anos, ele deveria pagar esse imposto. E esse imposto permaneceu ao longo do tempo. Pedro, então, é questionado. E ali entra o temperamento de Pedro. Ousado. Um homem cheio de atitude. Muitas vezes errada. Mas a atitude o cabra tinha. Ele era cearense, ele? Porque ele era esquentado. Ele não levava desaforo para casa, não. Pedro não levava, não. Vocês lembram? Quando Jesus estava para ser preso, o que ele fez? Ele fez carinho no soldado? Não. Ele meteu a mão, não era espada não, porque pescador, peixeiro, não usa espada não, usa peixeira. Ele sacou da peixeira e na hora. O que Jesus faz? Pedro foi lá, pegou a orelha, primeiro implante da história, sem anestesia, sem pós-cirúrgico, pós-operatório. Pedro, fica na sua. Mas iam te prender, Pedro. Sou eu. Tremendo isso. Pedro era um camarada impulsivo. Certa feita, quando o barco estava para ir a pique, quarta vigília da noite, os homens assustados, quem aparece? 3 horas da manhã. Eu não sei se você conhece Sudoeste, tempestade em alto mar. Eu conheço, já passei por algumas. Um período em que eu viajava muito para Ilha Grande, a pastora estava comigo. Tinha um barquinho, literalmente, uma traineira, toque, 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 toque. O mar começou a agitar, começou a bater. Você não enxerga nada. Os camaradas apavorados. E aí vem lá. Quem é que está vindo lá? O que é que eles falaram? É Jesus? Não, é um fantasma. Nós já morremos. É um fantasma. Aí Jesus entendendo, eles vão pular do barco, vai dar um problema danado. Jesus, calma, 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 não tem mais, sou eu. Ninguém fala nada, pastor Felipe. Mas tem um camarada dentro do barco que ele tem uma atitude. Se for o Senhor mesmo,
Manda eu ir aí. Andando, quero ir aí. Sabe o que Jesus fala para ele? Pode vir. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Nós gostamos muito de falar que Pedro afundou porque ele olhou para a circunstância. Mas, querido, tem noção do que é você pegar a barca e no meio do caminho você falar, deixa eu ir aí, e tu descer? Tem que ter muita fé, tem que ter muita raça, tem que ter muita atitude. Sabe por quê Pedro viveu coisas sobrenaturais? Porque Pedro era ousado, Pedro era sedento, Pedro era faminto. Pedro não queria ficar no raso, não. Se for o Senhor, aquele mesmo que colou aquela orelha, eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Posso ir aí? Pode, Pedro. Vem comigo. E Pedro começa a andar sobre as águas. Claro, em um dado momento, ele fala, acho que eu fiz besteira. E quando ele começa a afundar, Jesus o toma pela mão e o resgata na mesma hora, no mesmo instante. Muitas vezes é assim. Nós estamos na presença do Senhor, estamos fazendo o que é certo fazer, estamos na campanha, estamos membrando na igreja, estamos nos ministérios, estamos participando das atividades, estamos com a nossa vida espiritual alinhada com o altar, somos dizimistas, somos ofertantes, somos fiéis, somos exemplos no trabalho, somos exemplos onde nós moramos, somos onde a gente passa, as pessoas vão dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas isso não impede que as tempestades da vida venham sobre nós. Não impede. Parece que nós vamos afundar. Parece que Jesus nos abandonou. Parece que nós estamos sozinhos. Mas só parece. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca te deixa só. Por mais difícil que esteja a situação, o amigo foi embora, o pai foi embora, a mãe foi embora, a esposa foi embora, o filho foi embora, deram as costas para você, mas Jesus está do teu ladinho, e se necessário for, Ele te carrega no colo, se necessário for, Ele te levanta pela mão e te sustenta. Ele não falha, Ele não te abandona, Ele é amigo, Ele é parceiro, Ele é Senhor. É assim que Jesus trabalha. Mas na hora da angústia, na hora da dor, nós olhamos para a circunstância. Deixa eu falar uma coisa para você. Ar-condicionado, água gelada, tudo isso é muito bom. Mas um profeta, um homem e uma mulher de Deus, o seu caráter é forjado na tempestade. Um homem, eu escuto o bispo falando aqui, eu sei que tem muitas histórias, eu também tenho as minhas. Quando ele falou aqui na segunda-feira, olha, eu trabalhei muito com enxada. Tem gente que não acredita. Parece, ruim, hein? Você imagina, você está no campo trabalhando com enxada, um sol desse que tem feito, você num lugar distante, parece que está abandonado, parece que está sozinho, minha vida não vai mudar, não tem condição de mudar, não é possível que tenha alguém me vendo aqui, mas o Senhor está lá. Jeremias diz que antes de sermos gerados no ventre materno, Ele já nos conhecia. E sabe qual é o melhor disso? O Senhor não te criou para depois pensar o que vai fazer. Quando Ele te criou, Ele já tinha o teu final pronto, preparado. Aleluia! Oh, glória! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Para a glória de Deus. Oh, glória! Ele não é igual a mim, igual a você. A minha esposa falou assim, o que você vai fazer com 55 anos de idade? Acabei de falar isso para o pastor Maestro ali. Ela me abalou, ela mexeu comigo. Ela tem essa habilidade. Ela tem essa habilidade. Falou, você já parou para pensar o que você vai fazer
com 55 anos de idade, se a Enel te mandar embora, como é que é? Está amarrado esse negócio aí. Você já parou para pensar? Tem alguns colegas do trabalho assistindo. Eu mandei o link para eles, né? Então eles estão lá ligados. Você já parou para pensar o que você vai fazer? Eu falei, não. A Bíblia diz o seguinte: basta cada dia o seu mal. Se tem uma coisa que eu não sofro, é de ansiedade. Eu não me antecipo no sofrimento. Eu vivo um dia de cada vez. E eu posso dizer para você que hoje já é a melhor quarta-feira da minha vida. Amém? Nós estamos vivos. Estamos sadios. Um desses amigos que está assistindo, hoje, ele sumiu em Itaipuaçu. Ninguém conseguia falar com ele. Teve que destacar um outro colega para executar o serviço dele. E ele é um camarada responsável, ele é meu amigo pessoal. E eu comecei a buscar por ele. Eu vim com um propósito de orar por ele. Durante o culto, ele me ligou. Falei, não posso falar contigo agora não, mas recebe aí o link. Assiste aí. Quando o culto acabar, nós vamos conversar. Pedro tinha atitude que às vezes nos falta. Certa feita, Jesus pergunta para os seus discípulos o seguinte: o que estão dizendo aí a meu respeito? Quem dizem que eu sou? O que estão dizendo? Porque se falava muita coisa. Jesus era um judeu. O seu tipo era muito comum, ele era parecido com os demais judeus. Note isso, que quando Jesus foi traído por Judas, Judas o traiu com o quê? Por que você acha que foi com um beijo? Porque Jesus era tão parecido, ou os discípulos eram tão parecidos com Jesus, que o sinal teria, olha, aquele a quem eu beijar a sua face, esse é o Messias. Porque eles eram muito parecidos. E aí Jesus pergunta, o que estão dizendo aí ao meu respeito? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias. Elias? Elias é legal. Eu gosto de Elias. Sou eu que estou falando, tá? A Bíblia não fala isso. Gosto de Elias. Elias é bom. Apesar de ter fugido de Jezabel, o camarada invocou o meu nome e o fogo caiu do céu. Alguns dizem que tu és João Batista. E esse aí, esse é top. Mas é o seguinte, Jesus já sabia a resposta. Ele estava querendo provocar algo. Ele fala assim, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Existem muitos de nós que frequentamos a igreja porque o pastor é legal, porque a igreja é legal, e é mesmo, né, gente? Eu gosto dessa igreja, muito. Que os irmãos são legais, que o louvor é legal, é bênção, né? Legal é uma linguagem muito fraca, muito rala, mas só para você entender. Mas você tem que vir para a igreja, porque você sabe quem é Jesus e o que Ele pode fazer na tua vida. Você tem que vir para a igreja entendendo que quando você vem, o sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Nós podemos falar de vários milagres que Deus operou de forma sobrenatural, mas sabe o que eu posso falar, ou que eu gostaria de falar para você sobre o sobrenatural? Sobrenatural para mim é você acordar 6 horas da manhã, pegar um ônibus cheio, uma barca lotada, pegar engarrafamento na ponte, ir para o seu local de trabalho, aturar patrão perseguidor, muitas vezes não tem o que comer na hora do almoço, volta para casa, pega um engarrafamento terrível, chega em casa, desafio em cima de desafio. É você olhar para contas atrasadas, geladeira vazia, despensa vazia, e você tem tudo para desistir. Problema com o filho, problema.
mas algo dentro de você queima, e você fala assim: quer saber de uma coisa, Satanás? Eu vou para a igreja, eu vou cultuar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque eu sei de onde vem a minha vitória, eu sei a quem eu tenho servido, aquele que venceu a morte. Então não adianta, eu não vou parar, eu não vou retroceder. Sobrenatural é você está com um problema num casamento, está com um problema com o filho, e mesmo assim você está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e tem gente que fala assim: não, eu não vou todo dia não, que exagero é esse? Exagero é o que o diabo está fazendo na tua vida e na minha vida, e ele não tem uma resposta. Isso é que é exagero. O diabo não tem passe livre para agir na minha vida e na tua, porque nós fomos comprados pelo um preço de sangue, um preço precioso, queridos. Mexeu contigo, mexeu com Deus. Você pode falar isso para o irmão que está do teu lado? Mexeu contigo, mexeu com Deus. Jesus chega para Pedro e fala assim, aí Pedro chega para contar para o Senhor: Senhor, Pedro, o que te parece? Isso é sobrenatural, querido. Pedro não tinha aberto a boca ainda. O que te parece? É justo cobrar dos filhos ou dos alheios? Ué, como é que Jesus já sabia? Como é bom servir um Deus assim, querido. Ele já sabe tudo. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe. Antes de você falar, Ele já tem a resposta. Tudo bem, os filhos estão livres. Por quê? Quem tem filho aqui? Teu filho pede licença para abrir a geladeira da tua casa? Pede licença para pegar um biscoito no armário? Claro que não. Teu filho tem liberdade. Você é filho, você tem liberdade. Você está entendendo o que Deus está falando? Você é filho, você tem acesso. Você é filho, você tem privilégio. Se eu for na tua casa, eu não posso entrar na cozinha e abrir a tua geladeira. Teu filho pode. E Jesus fala: que te parece? É justo? Não. Jesus era judeu. Ele falou: olha, Pedro, mas para que não escandalizemos ele, faz o seguinte: pega linha e anzol. Não, primeiro ele fala: vai à praia. Aí Pedro infla, né? Praia? Praia sou eu sou o cara da praia. Você vai pescar? Ah, tá falando com a pessoa certa, vou arrebentar. Mas a pescaria dessa vez vai ser diferente, vai ser do meu jeito. Tu vai levar linha e anzol. Eu não lembro de Jesus falando de isca. Você consegue entender uma pesca só com anzol? Sem nada para o peixe beliscar? Com Jesus é assim. Ele faz do nada algo grande, tremendo, formidável e sobrenatural acontecer. Pedro obedece e volta para aquela mesma praia, em Cafarnaum, lugar que ele era conhecido, reconhecido, respeitado, ou pelo menos foi, de certa forma, até certo ponto, famoso, mas ele largou tudo para seguir Jesus. Você já parou para pensar os nomes carinhosos que os outros pescadores chamaram Pedro? Porque quando a gente aceita Jesus numa família de incrédulos, sabe o que a gente ouve? Você está maluco? Vão fazer lavagem cerebral em você. Você está maluco? Você vai ficar sustentando marmanjo. Queridos, eu fiquei 17 anos fora dessa igreja. Mas todo lugar que eu pregava, a minha base, o meu alicerce, sempre foi essa igreja.
Nunca deixei de falar da fonte da vida em lugar nenhum que eu ia. Porque essa igreja é uma igreja séria, compromissada. E eu louvo a Deus por tudo o que eu recebi e volto a receber nesse lugar. Eu recebi muitas palavras quando eu comecei a caminhar. As pessoas entravam na minha frente e diziam: isso é fogo de palha, isso não vai dar certo, isso é dos nossos, cara. Você é dos nossos, você é da farra, você é da bagunça. Eu sou mesmo, mas isso vai mudar em nome de Jesus. Não vai mudar não, se for na minha força não muda mesmo, que eu queria estar aí. Mas eu estou cansado de perder, eu quero ganhar. E eu vou apostar naquilo que eu nunca apostei, eu vou acreditar naquilo que eu nunca acreditei. Na realidade eu zombava da fé alheia. Mas agora, querido, para mim chega. Eu não quero mais a minha alegria só numa noite, só no momento. Eu quero uma alegria constante. Eu ouvi dizer que ela existe e eu vou atrás dela, em nome de Jesus. Pedro voltando no barco, na praia, com a Lia e um anzol. Imagina o Pedro rodando aquela linha, ele meio sem entender o que ia acontecer. Ele só estava obedecendo. Jesus, ele não é bom de explicar, não. Ele manda. Vai para o outro lado, eu encontro vocês no caminho. Ninguém questionou. Você para questionar. Como que ele vai chegar lá? O barco está com a gente. Uma hora dessa. Jesus, não, eu vou de expresso. Ele foi de catamarã, sobre as águas. Pedro rodando aquela linha, de longe, os seus amigos pescadores. Olha quem está vindo ali. Não é não. É? Parece. Anda igual a ele. Cabelo está meio mudado. Aquelas roupas ali também está diferente. Mas eu acho que é ele. O que ele tem na mão? Parece que é uma linha de pesca. Ah, sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Tinha uma vida estruturada. Tinha uma empresa. Tinha fartura. Mas foi ouvir Jesus. Largou tudo. Deu tudo errado e está voltando zerado. No meu barco não entra. Emprego eu não dou. Bem feito. Só que eles não sabiam que algo sobrenatural estava para acontecer. Eles não sabiam que Pedro estava debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra, querido. Você está debaixo de uma palavra. Existe uma palavra sobre a tua vida. Não temas. Não temas. Não temas porque eu cuido. Não temas porque eu resolvo. Não temas porque operando eu, ninguém impedirá. Pedro chega na beira da praia e lança o anzol. Imediatamente, eu quero entender que instantaneamente, porque o Senhor já tinha dado ordem àquele peixe. Olha, quando o anzol bater na água, você pula para o anzol, porque eu estou mandando. Jesus estava contrariando todas as leis naturais, mas as sobrenaturais tinham que se render a Ele, porque a natural está dentro do meu campo de escolha. E o bispo fala aqui diversas vezes, eu já decorei isso, que a parte fácil é nossa, eu escolho. Foi falado aqui segunda-feira, remove a pedra. Eles poderiam escolher não remover. Remover a pedra era fácil,
eu quero ver Lázaro vir para fora. Quem é que tinha aquela autoridade? Jesus tem a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Peixe, quando o anzol bater na água, morde. De boca cheia. Não era peixe de boca vazia. De boca cheia. Quando o peixe fisgou, Pedro puxou. E os camaradas olhando. O que está acontecendo? Ele está fazendo força por quê? Eu não sei. Ele está puxando e está fazendo força. Parece que é peixe grande. Quando ele puxa o peixe, rapaz, o cara não perdeu as manhas, não. O cara, ele ainda continua Pedro. Quando Pedro pega o peixe, até ali, tudo ok. Por mais absurdo que fosse, tudo ok. Pedro mete a mão dentro da boca do peixe. Eles imaginavam que Pedro estava tirando um anzol. Mas Pedro tirou uma moeda de ouro. Você pode dizer glória a Deus? Um estáter. E sabe o que ele faz com o peixe? Devolve. Os camaradas, e agora? Está fanático. Devolveu o peixe, pegou, tirou o anzol. E aí Pedro volta, passa por eles. Isso é por minha conta, tá? Pedro se exibindo. Aí, seus bobão. Vocês vão continuar nessa aí ainda? Vem para cá para vocês experimentar o que é coisa boa. Uma moeda de ouro. Porque a dracma ela equivale a meio dia de salário. Então, a dracma era um dia de salário, que era o imposto. Teu mestre não paga de dracma? Paga sim. Deixa eu falar uma coisa para você, te perguntar uma coisa. Pedro falou a verdade? Pedro mentiu. Debaixo da pressão, Pedro tremeu. Mas como ele mentiu? E não é nem novidade isso. Quando Jesus estava anunciando a sua morte, ele, na minha frente ninguém toca no Senhor, não. Na minha frente ninguém mexe contigo. E Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu ele. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Quando Jesus foi preso, Pedro estava lá na roda. Conheço você. Você é um deles. Eu não. Conheço você. Você é um deles. Eu não. Conheço você. Você é um deles. Quando Pedro falou que o mestre pagava, ele estava mentindo. Não se espante com isso. Porque quando alguém é muito contador de história, a gente chama ele de quê? Pescador. Contador de... O pescador, ele tem a fama. Pescador não convertido. Tem pescador aqui convertido. Essa palavra não é para você não, tá? Tem pescador convertido fazendo a diferença. Pedro mentiu. Era próprio dele. Pedro era impulsivo. Ele tomava atitudes. E depois, talvez, pensasse no que tinha feito. Mas Jesus entra na vida dele e começa a moldar o temperamento de Pedro. Provavelmente, tem mais quantos minutos? Acabou? Provavelmente, eu e você não escolheríamos Pedro para fazer parte da nossa equipe. Mas Jesus enxergou em Pedro um potencial, um ganhador de almas. Porque ele mesmo fala para Pedro, a partir de agora, serás pescador de homens. E aí, Jesus fala com Pedro, Pedro, de novo 3 vezes, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro,
tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor? Aí já irritado, né? Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Um Pedro transformado, mudado, moldado. O rebanho de Jesus é confiado a Ele. Apacenta as minhas ovelhas. Você pode ficar de pé? Eu tinha muita coisa para falar com você, mas você me entende que o tempo não me permite. Pedro moldado, mudado, transformado. A partir dali, ele começa a viver numa dimensão sobrenatural. E as pregações de Pedro impactaram uma geração. As pregações de Pedro, carregadas do poder do Espírito Santo, batizaram, influenciaram, converteram milhares, centenas de vidas. Porque somente na presença do Senhor você vai poder viver numa dimensão sobrenatural. Tem que sair do raso. Com Jesus tem que mergulhar. Tem que ser sedento. Tem que ter atitude. Não tenha medo de errar. Porque errando você vai aprender. Errando você vai crescer. Perca essa timidez, lança a sua rede ao mar e creia na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.